Graça e paz, jardim querido. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos e todas bem. Nosso devocional de hoje, para o dia 13 de abril, ele tem como título A Cobertura da Fé. E ele está baseado na leitura da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 ao 5, que eu vou ler, e diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Perdão. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, né? E o texto de hoje ele tem aqui por título Cobertura da Fé. E conta a história, né, de uma senhora que estava junto com o neto, tentando em comprar uma roupa especial para ele, né, para volta às aulas. E ela traz toda a reflexão, né, de que ela tentava transformar aquela animação, né, da criança, né, por ganhar uma roupa nova, por retornar para a escola em um momento de alegria. E fala aí, né, da importância do papel dela enquanto vó, no sentido, né, de uma pessoa, né, que traria uma certa cobertura espiritual, digamos assim, para aquela criança. E isso me fez refletir sobre o fato de que muitas vezes, né, na nossa caminhada cristã, a gente conta com a ajuda de outras pessoas que servem exatamente como essa pessoa, né, que fica responsável por aquela cobertura espiritual. Eu prefiro, inclusive, utilizar o termo ajudador, né, ou ajudadora espiritual, né, um guia, né, ou uma guia, né, na caminhada, na fé. É uma pessoa que vai lhe ajudar a não somente entrar dentro, né, da comunidade de fiéis, né, cristãs, mas também que durante um bom tempo vai lhe ajudar. Então, todo mundo, né, creio eu, cada um de nós, creio eu, sempre precisou em algum momento da sua vida de uma pessoa, ou teve, né, uma pessoa que se viu como um guia espiritual para você durante um momento, até que você pudesse, né, caminhar com as suas próprias pernas na fé. Perdão, que hoje eu tô com a garganta meio ruim. Então, assim, ele traz aí a figura da avó e lembra, inclusive, a figura, né, da mãe, perdão, Eunice, e da avó Loide, né, de Timóteo, né, que foram suas guias, né, suas coberturas espirituais. Então a gente brinca muito, né, quando a gente fala sobre o papel do avô, da avó, né, na vida dos netos. A gente diz que o pai e a mãe, né, tem gente que diz assim, o pai e a mãe educam, né, o avô e a avó estragam, certo? É uma brincadeira que se faz, porque o avô e a avó, muitas vezes, né, ele curte ali o seu netinho, a sua netinha, fazendo os gostos dele, dela, né? Mas ao mesmo tempo o texto traz também a ideia de que essas mulheres, né, no caso a mãe e a avó, né, de Timóteo, elas foram aquelas pessoas que introduziram ele, né, nos elementos da fé. Então muitas vezes a gente precisa de pessoas que nos ajudem assim. A gente conta, né, eu tive toda a minha formação religiosa, né, na Igreja Católica Romana. E a pessoa
responsável por me introduzir na igreja, né, romana, por cuidar para que eu me dedicasse às atividades da igreja, né, na época de católico romano, foi minha mãe. Minha mãe ainda hoje ela é católica romana, né, de uma fé bem fervorosa. E assim, todos os rudimentos, né, digamos, da fé cristã, né, da importância de se dedicar à fé, da importância de crer em Jesus, né, da reverência, né, para com Cristo. Tudo isso eu aprendi a partir, né, do trabalho da minha mãe. E eu creio que cada um de nós teve alguma pessoa que contribuiu para a vida da gente nesse sentido. Então, o texto ele traz, né, essa reflexão, dizendo, né, que muitas vezes Deus levanta pessoas, né, e ela se refere aqui no devocional, né, pessoas como as avós e as mães, né, Eunice e Lloyd, né, de Timóteo, para permitir que nossa fé se torne o glacê da vida, né, ou seja, o doce, né, permitindo que outros anseiem pelo que temos. Então, essas pessoas elas atuam, né, nos ajudando nos rudimentos da fé, e elas fazem com que a gente, a partir dali, a gente desenvolve um zelo, né, um zelo pela fé, uma reverência por Cristo, um amor pela sua palavra, que vai servir como o glacê. O glacê é aquela cobertura do bolo, né, para que as pessoas vejam, né, por aquela cobertura, né, um bolo bonito, e elas se interessem, né, pelo que está ali contido. Então, nesse sentido, a oração de hoje é para que Deus ele continue levantando, né, para aqueles e aquelas que precisam, pessoas que sirvam, né, como esse elo, né, que vai levá-las a Cristo, e pessoas que possam influenciar outras pessoas a quererem, né, descobrir quem é Jesus. Inclusive, fazendo o apelo aqui para os irmãos e as irmãs para perguntar, né, quem foi que influenciou a sua fé, certo? E hoje a sua fé ela causa impacto na vida das pessoas que lhes rodeiam, né? Então a reflexão é essa, né? Essa cobertura da fé, certo? Esse glacê que embeleza o bolo, né, que é a vida cristã, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é a sua palavra, e que a gente possa ser exatamente essa cobertura para fazer a mediação aí entre essas pessoas e esse bolo, né, delicioso que é o Evangelho de Cristo, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe. Vou pedir para cada um de vocês para que fique em oração pela minha vida. Os irmãos já estão percebendo, estou tossindo. Eu tenho, desde a semana passada, eu estou com uma crise de refluxo muito forte. E ela se manifesta, né, nos momentos de crise, nessa tosse seca, chata, né? Que nada que a gente come fica bem no organismo. E a gente fica aí com a acidez do estômago, né, mais elevada, tossindo aí. Eu peço que os irmãos e as irmãs coloquem essa minha questão aí de saúde em suas orações. Mas vamos orar, né? Justo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse devocional de hoje. Peço a Ti, Senhor, que Tu estejas a nos ajudar, nos dar força, nos capacitar para que a gente possa ser esse glacê, Senhor, que faz a cobertura do bolo, o bolo delicioso que é a Tua palavra, que é o Teu Evangelho, porque ele, assim como um bolo, é um alimento, mas não é um alimento como um bolo qualquer, é um alimento que nos dá vida, né, e que nos sustenta e que nos garante a vida eterna. No mais, Senhor, abençoa cada um dos irmãos e irmãs, abençoa nossos reverendos e reverenda, abençoa nossa província, nossas dioceses, com nosso bispo primaz e bispos, né, diocesanos. Fica conosco, nos ajuda, nos dá um resto de noite com um sono tranquilo e reparador. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Jardim querido. Deus abençoe cada uma de vocês e até o nosso próximo devocional para a glória e honra de Jesus. Amém. Tchau, tchau.